people, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos falar aqui sobre o momento do Futebol Clube do Porto. A semana passada falámos do Sporting, demos aqui sorte ao nosso brother Inox e vai ser ele mesmo a primeira pessoa que vou apresentar hoje. What up, mano? Como é que estás? What up? Eu estou bem. Eu estou bem. O homem está-se a sentir hoje, mas antes disso também apresentar o resto dos rapazes. Vamos lá direito o brother Conde. Como é que é, malta? E lá ao fundo, o homem que tem a frase aqui do podcast, o brother Sérgio. What up, people? Portanto, agora é fazer acontecer. A primeira pergunta vai aqui exatamente para o homem que venceu a Taça da Liga. A primeira questão então é sobre o impacto que tu achas, na tua opinião, que a derrota na Taça da Liga teve para o Porto. Epá, das duas uma. Ou o Porto agora, com o cansaço e com a pressão psicológica, vai por aí abaixo. Por aí abaixo agora nestes jogos assim complicadinho, mais nos jogos fora. Yeah. Ou estou como o Benfica. Perdeu com o Benfica e desde que perdeu, depois vem e vai ser mais uma motivação para limpar o campeonato. Pelo menos o campeonato. Com 8 pontos de vantagem sobre o Sporting, 7 sobre o Benfica, se não me engano, ou do Braga, ou 5. Vai ser uma extra motivação de género. Ok, agora temos que mesmo ficar o campeonato. E bem provável que a Taça de Portugal eles vão jogando também. Mas pronto, eu acredito que eles queiram a Taça de Portugal e o campeonato. Mas acho que aqui eles uma. É nos próximos jogos. Ou bem por aí abaixo psicologicamente, porque pronto, ou então vão limpar, vão ter uma garra tremenda e esquece lesões, esquece cansaço e vai ser tipo assim até ao fim. Yeah, à Porto. À Porto. Dizer, É a minha opinião. Conte, para ti, o que é que achas em termos de, se calhar, o efeito que o Inox estava a dizer que pode ser positivo para o Porto? Achas que aquilo que vai ter mais impacto vai ser a qualidade da defesa que o Porto tem? Acho que isso é inerente a toda a gente. O próprio ataque? Ou achas que tem a ver com a capacidade que o Sérgio Conceição tem como treinador de, se calhar, motivar a equipe e pôr a ação no que falta agora para o resto? É a capacidade do treinador. Obviamente que o Porto tem um setor defensivo, para mim, olhando, é o melhor do campeonato. Em termos ofensivos, a equipa também está muito bem, mas isso tudo nasce por causa do Sérgio Conceição. Já o tínhamos dito na altura no balanço de 2018 que o Sérgio Conceição trouxe algo para o Porto, que foi mesmo aquela raça, aquela ambição. Acredito que o discurso no balneário após a derrota da Taça é vamos limpar isto, já. E portanto ele também de certa forma foi isso que faltou. Era uma coisa que estava a faltar ao Porto desde que saiu do Vítor Pereira. O Porto entrou naquela zona de conforto de isto qualquer um ganha. Com o Lopetegui foi a desgraça que foi, a equipa perdeu a característica toda que tinha de uma equipa a Porto. O Nuno Espírito Santo não era o homem certo, e viu-se isso no campeonato, quando o Porto tem 3 oportunidades para passar o Benfica e empata com o Feirense, com o Setúbal. No Porto, neste Porto Sérgio Conceição, à meia hora já estava 3-0, se fosse preciso, e portanto o Sérgio Conceição trouxe isso. E depois é também um pouco a direção que realmente apercebeu-se da zona de conforto onde estava e reforçou a vinda de Pep. Para mim, o Pep em forma é dos melhores centrais do mundo, na minha opinião, e para mim foi também trazer um pouco de alguém que sabe o que é o Porto e foi também uma direção que percebeu o que estava a fazer. Curiosamente, será um episódio para outra coisa, será para outro episódio, vem também com o facto do Benfica estar a cometer os mesmos erros que o Porto cometeu, entrou na zona de conforto. O Porto acordou para a vida e tem feito o que fez o ano passado, fez este ano, portanto, de certa forma, é óbvio que os setores são bons, mas isso deve-se ao trabalho de Sérgio Conceição, principalmente até no ataque, porque percebeu que o Marega não é muito mais do que aquilo, e nós vimos o Marega a vir buscar jogo atrás, a fintar, e era a desgraça que era, e toda a gente gozava com ele. No Sérgio Conceição percebeu que o Marega é um posto de força, é para finalizar. Mete a bola lá na frente e ele marca. E não é à toa que o Marega hoje em dia é sempre dos melhores marcadores, marca sempre o ponto em qualquer jogo. Portanto, ele conseguiu também fazer isso. Depois, conseguiu também descobrir onde é que o Oliver Torres finalmente se posicionava. Eu arrisco-me a dizer que o Oliver Torres é o jogador certo na posição errada, porque a posição dele tem que ter mais físico. É um jogador muito... Mas para mim, em termos de técnica e de toque, acho que ele é top. Mas ele está a melhorar bem. Também conseguiu isso. Isso é um trabalho de Sérgio Conceição, mas já está, falta físico, que é o que o gajo não tem. Mas pronto, acho que para mim, óbvio que os setores são bons, mas foi mesmo o Sérgio Conceição que trouxe esta vontade, esta garra, esta coisa de jogar à Porto. Tem coisas menos boas, e nós já vamos falar um pouco disso, há vezes em que eu não concordo com o Sérgio Conceição, mas é um gajo que tiver que entrar ao balneário e dar 3 berros para toda a gente se ficar na linha, toda a gente fica na linha. E era o que estava a faltar à equipa do Porto.
E pessoal, não sei se vocês estão a sentir em casa, mas eu estou a sentir aqui umas indiretas para o Rui Vitória. Pá, assim de repente. Não, por acaso não era uma indireta para o Rui Ele Vitória. já esqueceu. Já esqueceu. Era mesmo, mas era indireta para o Nuno Espírito Santo e para o Lopetegui que não tinham mão. O Lopanheti, coitado. Um dos melhores treinadores do Real Madrid. O Lopaneti é fixe, mano. Desculpem lá. Não critiques. Mas para aqui não era. Brother, como é que é? Conta Na aí. tua opinião, achas que o Porto pode ser considerado a melhor equipa do campeonato ou nem por isso? Melhor equipa do campeonato? Não. A melhor equipa do campeonato é cada uma das nossas equipas. Pronto. Ok, Isto não há problema nenhum de dizer. Sim. Agora, as equipas a jogar melhor futebol, e por acaso já discutimos isso anteriormente, é realmente o Braga. E para ajudá-lo também é o Guimarães também. Agora, eu entendo a questão. E realmente o Porto tem vindo a fazer um campeonato bom, porque realmente os restantes têm vindo a fazer um campeonato desequilibrado. Porque nós podemos ver, neste momento, a Liga Portuguesa é uma liga fraca, e podemos mesmo dizer isso, porque são 4 clubes que estão ali a lutar pelas coisas, e mesmo assim conseguimos entender que houve muita perda de pontos desnecessário. E se as equipas são assim tão boas e tão talentosas, não pode haver isto. E depois temos ali mais 3 ou 4 equipas meio da tabela, e depois tudo o resto batalha pelo mesmo. Ou seja, temos um campeonato fraco, por isso, se realmente o Porto está em primeiro lugar, é porque merece. E neste sentido é a melhor equipa referente aos pontos que tem. Só um ponto. Concordo contigo, mas quando dizes fraco, para explicar um pouco melhor, eu sei que sabes explicar melhor. Por exemplo, a Liga Espanhola também é a mesma coisa, é a mesma coisa. Na Liga Espanhola tens 2 equipas, 3 a competir, 3, tens aquelas 4 a meio tabela, depois aqueles Osasunas das vidas e essa também, como em Portugal. Mas são calhar, sempre equipas mas que... Isso que eu quero comentar, por isso estou certo e errado, não, que é as nossas equipas fracas, /médias, não competem com outras equipas da Europa, talvez. E quando as outras equipas de outras ligas europeias, as médias fracas são capazes de combater com outras ligas. É isso que... É referente, eu disse isso também referente a um dos últimos temas que falámos, que é o fraco da Liga Portuguesa. E há muitas equipas que não lutam para nada, basicamente. Ou seja, lutam para manter ali a sua posição. O futebol manter-se a primeira divisão, é de nada, para receber os espectadores não vão lá, não é? Yeah. Pá, e juntando isto tudo, acho que não se pode isso. Bem pessoal, vamos então agora fechar isto com os momentos positivos e negativos da semana, um pacato bom, um pacato mau. Quem é que quer começar então pelo lado negativo? Posso começar eu então? É? Dar aí ao meio da taça da Liga. Troféu caneca. O meu destaque negativo vai para o adjunto de guarda-redes do Porto, por um simples motivo, que é: se todos os árbitros fossem agredir as pessoas que fazem mal deles e das mães e de adeptos e que cuspiam para ele e quisessem bolas de golfe, etc., não vi jogos de futebol. Eu acho ele ser uma figura, neste caso pública, porque faz parte de uma staff de um grande clube português /europeu. Acho que, independentemente de tudo, era mais válido ele vir dizer o que é que achou mal, etc., do que porque foi cuspido, no máximo, porque as imagens vêm-se e ninguém lhe tocou. Estavam a cuspir dela, mas nem protesto para tirar com uma... E assim, a arremessar a medalha, pá, um pouco mais de respeito, neste caso, à competição. Outro foi que foi recebido e ele tem que ter um pouco de controle, porque ele é uma figura pública. Se a gente for bater, os árbitros fossem bater nos adeptos que chamem nomes a eles e essas coisas todas, pá, acho que era uma paldaria. Só por isso, mais nada. Vou dizer que Pedro Silva, versão de 2019. Eu vi um meme sobre essa cena, que era 2009, 2019 do Pedro Silva. Mas já, conte, quem é? Teu negativo. Uma negativa vai na... Concordas? Concordo, e ainda por cima o Porto parece que desrespeitou um pouco o Sporting. Sim, na parte isso, da... Por do isso... final. Não, mesmo a nível de jogo, parece que já tinha o jogo ganho. Sim. Desde o primeiro minuto, por É isso... verdade. Há um canto que o Por isso Brahim até faz sabe- assim e o Bruno Fernandes vai dizer: tem calma, rapaz. Por isso eu acredito que os Sportingistas acho que ainda soube melhor esta Sou vitória. melhor, é verdade. Eu vi-se uma equipa do Sporting. Mas falamos em no off. Por isso.
Pá, eu vou continuar na mesma linha de pensamento do Inox. O meu destaque negativo é o Sérgio Conceição, falando daquilo que ele tem de menos bom, a que traz para o futebol é, um dia antes do jogo, vem com uma conversa de que é preciso pensar no que queremos para o futebol português e o estado do futebol português está muito violento, e depois a equipa não fica a ver o Sporting a levantar, os jogadores não passam pela guarda de honra, a tirar a medalha para o público, vem dizer que o Sporting não precisava de nós para levantar a taça. Portanto, é todo um discurso hipócrita, e permitam uma expressão, vou ser direto, não é o único. O que assistimos nesta taça da Liga foi mais discurso hipócrita dos 4 momentos que estiveram lá, isso mostra muito o futebol português está, mas é preciso para o Sérgio Conceição, que já não é de hoje, a questão do boneco para o Rui Vitória, que chamou, depois disse que ia pedir desculpa, que pediu desculpa, mas depois disse que não tinha pedido desculpa. Mas tu gostaste dessa? Eu só gostei. Apesar de concordar com ele, não é uma coisa que um treinador tenha Já que dizer. passou, calma. Já passou. Eu estava bem longe já, está a ser calma. Nunca se sabe, não pode acontecer mesmo com o Leonardo Jardim, se eu deixo o Leonardo Jardim, aquilo nunca se sabe. Mas a minha figura é mesmo o Sérgio Conceição, que foi completamente hipócrita do seu lado, e se temos que pensar no futebol português e onde ele está, ele é um dos principais incendiários do futebol português, portanto é a minha figura negativa. Permites-me acrescentar só uma coisa à tua teoria? Já não é o Bruno Carvalho então. Já não é o Bruno Carvalho. Vou só acrescentar uma coisa à teoria dele. Eu da medalha enviada para o público, eu não achei mal, não é? Porque aquilo vendido no eBay. Ainda vale, uns trocos. Ele aumentou-lhe o poder. Dá Pensou no Por isso, bem. Sérgio Conceição. Props. Empreendedorismo. Desculpa. Dá-lhe, brother, dá-lhe. Não, muito Sérgio. Bem, o meu negativo, para não fugir, não é? Eu já sabia que vocês iam falar do Sérgio Conceição, e o que é que eu pensei? Bem, eu vou trazer o Sérgio Conceição, vou trazer uma pequena frase dele que eu gosto muito, e a frase dele é que os jogadores do Sporting não precisavam de qualquer tipo de apoio para levantar a taça. E aqui, eu digo mesmo do fundo do meu coração, porque é um Sérgio do outro lado, não é? E digo isto na minha inocência e na minha transmissão de poderes para com o Sérgio. Sérgio, foi preciso ajuda, não viste o Oliver que fez aquele penalti? Foi preciso ajuda para levantar a taça. Foi o Oliver. Obrigado, Porto. Obrigado, Oliver. Por isso, acho que o Sérgio Conceição teve um discurso que foi estranho, não é? Porque os jogadores que mais ajudaram o Sporting a ganhar aquela taça foi realmente o Oliver. Por isso... Aquele penalti desnecessário. É um humorzinho, Bem, o meu negativo não é nacional, vai para o Tottenham. Basicamente o Tottenham continua a ser a equipa que joga e depois não ganha nada. Em uma semana, em 2 jogos diferentes em Londres, foi eliminado de 2 competições. Primeiro da Taça da Liga pelo Chelsea, depois na Taça de Inglaterra pelo Crystal Palace. E a verdade é que tudo isto acontece porque o Harry Kane lesionou-se, o Dele Alli lesionou-se, e toda aquela fantasia durante meses em que toda a gente em Inglaterra dizia que o Tottenham era a única equipa que não precisou de ir ao mercado para fazer transferência e que estava preparada para a Premier League, de repente 2 lesões mostraram o contrário relativamente a isso. Portanto, a questão que fica é que provavelmente o Pochettino também não está muito preocupado por isso, porque também já se fala em Inglaterra que ele poderá ser o próximo treinador do grande Real Madrid. Ou do United. Ou do United, exatamente. Mas do United eu tenho algumas dúvidas, por acaso, pelo que o Solskjaer anda a fazer. Mais um apanhete. O Tottenham não passa do micro-ondas. Aquece. É aquele bragazinho aqui de Portugal. Já vou falar disso. Então, olha, passamos para os pontos positivos. Já quis falar disso, mano, dá-lhe aí. O ponto positivo, pode ser polémico ou não, mas vai ser o Abel Ferreira. Aquela baba branca aqui de lado. Ficou provado que o futebol português ainda não está preparado para alguém tão direto e com eles no sítio como é o Abel Ferreira. Desculpa interromper, eu também digo cada vez que os autistas são um pessoal tipo mais avançado que nós, estás a ver? Também digo cada vez isso, é verdade, porque eles têm cenas dos gajos bué clube. Não faz sentido, mas quando fores vir-me avaliar, as metáforas deles... Viste aquele filme? É tipo, faz todo sentido do mundo, também penso, não, isso, ele pode dar assim, concordo. Ficou provado, não é a tua opinião, ficou provado que o futebol português ainda não está preparado para uma pessoa tão frontal como o Abel Ferreira, que prefere os sonsinhos e os hipócritas como o Sérgio Conceição e outros. E pronto, teve a postura que interessava, teve a postura que tinha que ter. Ficou também provado que em Portugal são 3 grandes e o resto é paisagem, e que o Braga vai chegar até onde o permitirem chegar, mas isso fica para outra conversa. Independentemente de ter sido com o Sporting ou com outro grande na meia-final,
mas fica aqui o meu próprio ao Abel Ferreira. Continua assim, és uma pessoa simpática, disseste hoje e vamos embora. A minha figura positiva esta semana não é o presidente, não. É o Jefferson. Não, O Varandas. presidente Foi o salvou Jefferson. um adepto, caralho. Mano, mas Pois foi, é pois o foi. mínimo que eu... É o mínimo que eu digo. Mano, O gajo é meio- Não, eu acho que mesmo pelo grupo do Sporting, mesmo o plantel, o grupo em si, pá, o desgaste viu-se no jogo, aliás, como o nosso caro amigo Sérgio, não o Conceição, mas o nosso amigo Sérgio, disse que o Porto ajudou e de facto ajudou imenso porque o Sporting estava completamente arrebentado. Viu-se completamente formado um jogo no aspecto do Sporting, mais de raça e querer, porque reparamos no lance do penalti, tendo o Coates lá perto, pá, uns 3 jogadores que gritaram penalti. Mas o árbitro marcou e eles seguiram a jogar. Quando no Sporting não vi isso, fosse antigamente, o Sporting estava ali a chorar-se o penalti. Não, eles estavam todos concentrados a querer tipo, dar a volta e vi sempre que havia o espírito, mas não havia corpo para aquilo. E pronto, foi penalti limpo e tanto parabéns ao plantel. E agora espero que este desgaste, porque foi um grande desgaste, não vai influenciar já no próximo domingo e para o resto deste mês de janeiro vai ser um pouco complicado. Mas todo parabéns e tinha que dar os parabéns ao meu plantel. Nice. E Jefferson, ele gosta de um gasto de vez em quando, mas aguentaste bem a pressão. Pressão de Pressão, gajo. Obrigado. Daria, mano. Obrigado. Bem, o meu lado positivo é um muito específico, mas depois vou trazer aqui apenas um miminho para vocês. Um miminho que vocês também merecem, não é? E aí, tipo aquele vinho do Pingo Doce de Natal. Tipo aquele vinho do Pingo Doce de Natal. Exatamente. Era péssimo. Sabia a vida. Ninguém compra vinho desse. É o chamado carrascão. Não é? Oferecer à mãe do outro, o vinho do Pingo Doce. 2 euros. Desculpa. Mas se quiserem patrocinar, Não vou ter patrocinado. aceita. Mas Cuidado. pode ser sumos. Sempre que ele disser que vai fazer uma pena às vossas mães, tenham cuidado. Desculpa. Pá, vou trazer aqui um miminho para vocês. Mas antes disso, o meu destaque da semana é o Kaiser. É o grande Kaiser. E vou aqui dizer novamente aquilo que eu disse há uma semana atrás, mais ou menos, em que me fizeram a questão se o Kaiser trouxe alguma coisa de novo ao futebol do Sporting. E eu vou dizer desta vez que trouxe um título. Foi a coisa diferente que ele trouxe. Posto isto, trouxe um título, não trouxe mais nada ao futebol do Sporting. Porque eu considero que o Peseiro ou o Kaiser, acho que ambos estavam a fazer igual. Mas o Kaiser, agora sim, falando bem e positivamente do Kaiser, o Kaiser trouxe algo único para o futebol português. O problema é que ninguém o admira nesse sentido e ninguém o elogia nesse sentido. Porque o Kaiser, após o término do jogo do Braga, ele disse que o VAR assim não é bom o suficiente. Ponto. Ou seja, foi um discurso totalmente diferente do que o presidente ou os dirigentes do Porto, do que o treinador do Porto, do que os dirigentes do Benfica, do que o treinador do Benfica, do que os dirigentes do Braga, do que o treinador do Braga, do que o dirigente do Sporting e do que os dirigentes do Sporting. Mesmo. Foi precisamente o oposto. E isto aqui tem de ser bem passado, porque realmente ele merece algo neste sentido. E esse também é outro que o futebol português não está preparado, porque um gajo gosta de polémica e de guerra. E ele foge bem, e agora desculpa interromper-te rapidamente, já mesmo no calendário do Sporting, eu lembro que ele disse assim, epá, o Porto tem 3 dias para descansar, nós temos 2, gostaríamos também de ter 3, mas pronto, não temos paciência, vamos jogar a final e pronto. Tipo, não limitou muito. O próprio quando perguntaram de mudanças, ele disse, estou aqui à mesa. Eu estou aqui à mesa, se fosse outro já começava, mas não, ele foi, se calhar porque ele está aqui há pouco tempo, espero que não. Mas se calhar prefiro mesmo dele, tipo, não, eu quero jogar e ir embora. Acho que, desculpa interromper também. Pronto, está feito. Um Miminho. Manda lá um Vou miminho. deixar. Miminho. Nem vou dar este miminho. Vou dar outro. Quem? Ana vai casar? Okay. Ana, Maria. a Maria e o João vão casar? Ainda não. O padrinho não Ainda sabe. não. É o campeonato. Ok, É o desculpa. campeonato. Então ele diz isto. Eu acho difícil o Porto ganhar algum título com o cabelo do Pepe assim. O quê? Eu acho complicado o Porto ganhar algum título com o cabelo do Pepe assim. Depende. Porque imagina, Mano, e desculpem lá uma outra parte. Falaste do Pepe. Base Dost, parabéns.
Primeiro penalti que eu vejo, não colocado, mas a bola foi para cima. Primeiro, não rasteiro. Parabéns. Bem, o último destaque positivo, eu podia dar aqui props ao Osaka e ao Djokovic por terem ganho o Open da Austrália, mas desta vez o meu destaque positivo vai aqui para o Brother Inox, o homem que foi o melhor marcador do torneio, Emil Martins, ganhou o título. Pô, está aqui, meu. Não, foi um big up aqui ao Mas nosso conta, board. Um mano. big up ao nosso board. Obrigado, obrigado. Sim, senhora, está aqui. Sporting, eu sou o ponto em que vocês precisam. Eu sou o ponto em que vocês precisam. Obrigado. Sim, senhora. Tô- Grande tô Brother curado. Inox. Estou curado. Está tudo. Não, eu estava só a pensar no teu termo estou corado. Não estava a entender. Oh, um brinde. Vá, malta, até para a semana. Um What big up? up. Um big up também à nossa assistente. Está aqui a fazer E há o barulho. rapaz aí. Rapaz. Aparece aí à frente. Estamos juntos. Até para a semana, pessoal. Não quer fama.